Rapaziada, Pedro entra no clássico, decide e manda recado para dirigente do Flamengo, hein? Se liga só no que o Pedro falou, se liga. Tá aí, moleque de Xerém Pedro, mas fez o 7º gol dele em 20 jogos contra o Fluminense. Felipe Bastos. Só o centroavante acredita nessa bola que o Pedro acreditou. O Léo Ortiz já vinha dando sinais no segundo tempo. Cabeceou 2 bolas antes do gol. Cabeceou a terceira no primeiro pau e o Pedro acreditou no lance, né? Então, o Flamengo ele conseguiu a vitória porque tinha o número 9, tinha um centroavante que acredita nessas bolas, que já tinha finalizado uma bola que gerou o escanteio. Então, sela a paz com o Felipe Luiz, sela a paz com o torcedor e dá a vitória ao Flamengo. E procurou mais o gol, né? O Fluminense soube se defender o tempo inteiro, se defendeu bem, armou uma estratégia defensiva que conseguiu segurar o Flamengo boa parte do jogo. Foi na base do abafa, do jogo aéreo, mas foi a arma que o Flamengo, nessa noite de pouca inspiração, achou, e com seu camisa 9. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento, mas isso aí não, eu acredito que não precisava me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado de uma maneira interna. O que é feito internamente, eu acho que se trata internamente também. Eu acho que foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o polimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que eu não devo levar, não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração, mas como nas outras vezes também, eu sempre me levantei, toda vez que eu visto essa camisa, é uma alegria imensa. Eu me sinto aqui em casa também, como um torcedor, como um jogador. Eu sempre dei minha vida pelo Flamengo, e cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo, eu entro com muito amor, com muita garra. E dessa mesma maneira que eu estou reconhecendo que eu tive uma semana abaixo, eu espero que quem me feriu, esse membro da diretoria também deveria reconhecer o erro, mas como eu disse, eu não quero mais falar sobre isso. Isso aí para mim já passou. Hoje, graças a Deus, foi uma resposta como eu sempre faço dentro de campo. Nesses 5 anos eu nunca vim expor ninguém, pelo contrário, sempre dei minha vida, sempre dei a volta por cima de cada momento difícil que eu passei aqui. E acredito que todo jogador tem um momento difícil na carreira. Então, eu fico feliz por esse gol, agradecer ao carinho de todos e agradecer a Deus, que eu creio num Deus que é um Deus de justiça, um Deus que sempre esteve comigo, renovando minhas forças, renovando minha alegria. O amor voltou no Ninho do Urubu e, de fato, o jogo não estava tão legal. Essa é a grande verdade, mas um roteiro sensacional porque Pedro foi pra rede depois de toda a polêmica. Pedir tem que usar e a gente vai ver qual é que é mesmo. Se zerou, se não zerou, entendeu? Pra ele ter levado, certamente deve ter tido uma mudança de postura no dia a dia. Então, por mais que o Pedro tenha pedido uma desculpa ali meio, mais ou menos, acho que ele no dia a dia demonstrou uma resposta que se cobrava dele, que se exige de um jogador para jogar em alto nível, não só no Flamengo, mas no futebol profissional. E eu acho que o treinador foi maduro de entender, tô levando, vou usar, não vou ficar fazendo pirraça. E eu de verdade, quando o Felipe dá aquele esporro, eu vi verdade naquilo. Eu achei que realmente se o Pedro mudasse postura, ele ia ser relacionado, ia voltar a ser titular. A gente sabe que ele tem essa capacidade. Então, assim, é um jogo muito... O Pedro está falando nesse momento. Eu tô colando aqui numa outra televisão que eu tô vendo. Não sei o que o Pedro falou. Mas até o jogo acabar, me parece muito uma situação realmente de... As coisas foram resolvidas. Agora vamos esperar para ver o que o Pedro falou, porque eu não tava falando aqui, não consegui ver a leitura labial. Mas eu acho que... a gente até falou aqui da outra vez que a gente não joga mais. Eu não achava isso. Eu não achava que o Felipe ia ficar com revanchismo, que, não... Porque o treinador, ele tem que fazer o que é bom pro time dele. E a partir do momento que o jogador tá entregando de novo, o jogador é bom pro time, o jogador tem qualidade, e colocou. Agora eu acho que é pra frente, gente, também deu. Vitor Sérgio Rodrigues, uma ótima noite para você mais uma vez. Dá pra dizer, porque a gente até conversou no intervalo, né, que o jogo tava
doído, né? Tava ruim. Tava ruim. Que a grande notícia, e aí óbvio a gente vai analisar a partida, entender o porquê o jogo foi morno, por que o jogo foi fraco, mas talvez a grande notícia pro torcedor do Flamengo é o Pedro voltando a balançar a rede, depois dessa história toda. Dá pra dizer que isso é a grande notícia do jogo? Eu acho que a grande notícia do jogo é a primeira vitória num clássico que o Flamengo precisava vencer para não deixar o Cruzeiro distanciar, né? Hoje o Cruzeiro é o líder do campeonato, mas o Flamengo pode ser o líder se ganhar um jogo atrasado, né? Então, se o Flamengo empatasse hoje, o Cruzeiro de fato seria o líder do campeonato na rodada 15, né? 15ª, né? Na rodada 15. Então, acho que isso e a outra a gente ver, como o Renato falou, a história, o filme avançar. E acho que esse filme começa a avançar na quarta-feira, quando na entrevista o Felipe Luiz fala: eu não tenho mais nada para falar sobre o caso do Pedro. O que eu tinha para falar já falei, o Pedro já falou também, porque quando o Felipe Luiz dá a declaração dura e forte que ele deu, ele também permitiu que o Pedro falasse a versão dele. E que o Pedro falou via nota no dia seguinte. Uhum. Então, quando ele diz, não vou mais falar sobre o Pedro. O que eu tinha para falar, eu falei. O Pedro respondeu. E agora, é tocar. E acho que ali começou. O gol de hoje começa na quarta-feira, quando o Felipe Luiz dá essa coisa. Porque o Felipe Luiz poderia, seria uma atitude pouco inteligente. Mas ele poderia dizer: não, mas eu queria falar do que o Pedro falou, que na verdade... Não, aí vira falou, birra, né? Que aí fica aquele negócio, né? Não, mas todo mundo querendo falar por último, né? Da última palavra. Tipo a nossa briga quando a gente tava no colégio, briga de coisa infantil, né? Todo mundo quer dar o último pedala. Todo mundo quer dar o último, a última pancada. Então, nunca vai acabar. O Felipe Luiz falou, tá bom, zerou o que eu tinha pra falar. Falei, ele falou, ok, e seguiu. Então, esse é um ponto. E aí, eu queria falar algo que eu falei aqui nos programas e falei nas minhas mídias também. O Felipe Luiz, quando assumiu o Flamengo, ele falou a seguinte frase: é minha obrigação, é o meu dever botar em campo os melhores. Eu tenho que fazer isso acontecer. Perfeito? Ele falou isso algumas vezes. Se eu não tenho essa de fulano não joga que o Beltrano, tem que jogar, os que tem que jogar são os melhores. E há dúvida que o Pedro é um dos 3 melhores atacantes do Brasil? Não tem. Então, em nenhuma situação é factível que o Pedro não jogue como titular no Flamengo. Mas ele tá mal. Tudo bem, então se ele está mal, você tira. Mas você tira pensando assim, fique bom, porque quando você ficar bom, o time tem que ter você. É isso aí, rapaziada. Concordo com o Vitor Sérgio Rodrigues. O Pedro precisa, claro, quando estiver em forma, quando estiver bem, ser titular desse time. E eu não concordo com a saída do Pedro, né? Ele disse em entrevista aí, o pedacinho que eu trouxe não foi todo, mas eu vi a entrevista ao vivo e ele disse o seguinte: vamos dar continuidade ao trabalho aqui no Flamengo. Então, teoricamente, né, pode ser que na prática seja uma outra coisa, mas teoricamente Pedro continua no Flamengo. Cara, que jogo doído de se ver, hein? Que jogo ruim. Flamengo ganhou de 1-0, gol de Pedro, tudo maravilhoso, mas o jogo foi horrível. Horrível. Flamengo no toque de bola pro lado e para trás, pro lado e para trás. Nossa, que jogo horrível. Olha, Felipe Luiz precisa dar um chacoalhão nesse time. Todo time que enfrentar o Flamengo vai fazer uma linha de 5. Uma linha de 5, uma linha de 4 e... Cara, Felipe Luiz tem que arrumar uma maneira de quebrar essas linhas. Não vai dar. Qualquer time vai entrar assim contra o Flamengo. Então, Felipe Luiz, vamos mudar o repertório aí, né? Em relação ao Pedro, cara, fez birra, fez biquinho, tudo bem. Todo mundo tem culpa aí nessa situação. Eu acredito que Felipe Luiz fez o correto, tá? E agora, como eles falaram aí, vida que segue. Vida que segue, Flamengo é o mais importante de tudo. Mas eu quero ouvir você, a sua opinião. Deixa aqui no comentário. Aquele like fortalece, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!